E agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Desejo cumprimentar nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria de estar no programa Palavra do Pastor. Na verdade, nesse dia eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos e amigos ouvintes o capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São João, uma conversa que Jesus tem com seus discípulos um pouquinho antes de ser executado, de ser crucificado. Diz o texto do versículo 1 do capítulo 16 de São João: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Glória a Deus. Baseado nesse texto, eu quero vos falar sobre o versículo 7 e também o versículo de número 13, quando fala do Espírito Santo. Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos no capítulo 16 do Evangelho de São João, e está dizendo que ele iria para o Pai. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, eu vou enviar o Consolador, e ele vai ficar convosco. E ele terá uma missão grande na terra: convencer os homens do pecado, para que os homens reconheçam que são pecadores e se convertam a Cristo de verdade. Convencer os homens da justiça divina, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus está acima do homem, do ser humano, e é poderoso, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso Deus. E convencer também o homem do juízo, que haverá um julgamento no final de tudo, para julgar os homens, para julgar esse mundo. Esse Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, pastor Sérgio, será que o Espírito Santo não é um sopro, uma força ativa, uma energia somente? Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se é uma pessoa, é porque vê. Se é uma pessoa, é porque fala. Se é uma pessoa, é porque geme.
Se é uma pessoa porque se entristece, se é uma pessoa é porque mora. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora dentro de nós. Paulo disse: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. Ele fala. No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz que, tendo eles jejuado e orado, na igreja que estava em Antioquia, eles oravam e jejuavam, e disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o mesmo Espírito, ele intercede junto de nós a Jesus Cristo, e ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina a orar e pedir, porque nós não sabemos pedir como convém. Ele se entristece, diz a Bíblia numa carta de Paulo: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e ele produz, ele possui, ele é possuidor das faculdades de uma pessoa. Portanto, como essa pessoa acompanha os homens na terra? O Espírito Santo está com a igreja, impulsionando a igreja, dando visões à igreja, se manifestando na igreja, se movendo na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O Espírito Santo recebe alguns nomes na Bíblia. Ele é chamado de Consolador, ele é chamado de Conselheiro, o Espírito de adoção, Espírito de conhecimento, Espírito de entendimento, Espírito da justiça, o Espírito da promessa, o Espírito da sabedoria, da verdade, da santidade. Este é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia apresenta também alguns símbolos do Espírito Santo, como, por exemplo, o fogo. Diz a Bíblia que eles oravam em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando e jejuando. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em novas línguas e magnificavam e exaltavam o nome do Senhor. Veja, era línguas como que de fogo. Não era línguas de fogo, era línguas como que de fogo. O som como de um vento. Não era um vento, era um som como de um vento. Glória a Deus. O Espírito Santo foi simbolizado pelo fogo, foi simbolizado pelo vento nesse texto bíblico, mas também no batismo do Senhor Jesus, quando Jesus descia na água e João Batista estava para batizá-lo. A Bíblia Sagrada diz que os céus se abriram e uma voz do céu dizia, ou bradou, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E eis que o Espírito Santo, em forma corpórea como uma pomba, pousou sobre ele. Glória a Deus! Ali o Espírito Santo se manifestou de uma forma corpórea como uma pomba. Por que uma pomba? Porque a pomba é o símbolo da inofensibilidade, é o símbolo da paz, a pombinha. Mas também o Espírito Santo é simbolizado como óleo, como a água, como a fonte, como a chuva, como orvalho, como selo, como penhor da nossa herança. São símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado na terra para cuidar da igreja, para convencer os homens,
para glorificar o Senhor Jesus, para levar os seres humanos a glorificarem a Jesus, para convencê-los à conversão, ao arrependimento, à salvação. Glória a Deus. O Espírito Santo tem ofícios e obras na terra. Abrir os céus, dar vida, consolar, convencer, amar e abrir o entendimento dos seres humanos. Glória a Deus. Meu prezado amigo, meu prezado irmão, você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida. Aceite a Jesus como Salvador e sinta o gozo do Espírito Santo na alma. E se você já serve a Jesus, ore a Deus, jejue. Peça que Deus venha invadir a sua alma e te encher de graça, de alegria, de felicidade e da sua bênção poderosa. Lá no Velho Testamento, Jesus se manifestava através do seu Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Gênesis 1 e 2 diz que o Espírito Santo, o Espírito pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face dos abismos. Pairar uma espécie de equilíbrio na natureza. Moisés tinha o Espírito de Deus na sua vida. E ele orou para que Deus colocasse sobre os anciãos que estavam lhe assessorando. Otoniel e Josué, Gideão foi impelido, Sansão recebia porções do Espírito Santo suficiente para desenvolver missões que Deus lhe determinava. Elias era impelido pelo Espírito Santo. A manifestação da época era um pouco diferente de agora. Na época recebia uma porção suficiente para uma missão determinada e voltava no seu estado normal. Mas hoje o Espírito Santo está derramado em nossos corações. É só nós buscar a Deus de verdade e Deus se manifesta em nossas vidas de uma forma abundante e gloriosa. Sobre o rei Davi, quando foi lutar com o gigante, sobre o próprio Senhor Jesus na hora do batismo e dali por diante, quando inicia e desenvolve seu ministério na terra. Glória a Deus. Quem sabe você nesta hora quer oração para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida? Como pomba, ele era o símbolo da inocência, da pureza, da mansidão, da paz, da formosura. Vários símbolos. Onde Jesus ia, o Espírito Santo ia. Quando os apóstolos quiseram sair pregando, no capítulo 24 de São Lucas, verso 49, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1, 8 e 9, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meu amado irmão, quando você aceitou a Jesus, você chegou ao pé da cruz e se ajoelhou e recebeu o perdão dos seus pecados pelo sacrifício expiatório do Senhor Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz em teu lugar. Mas com o Espírito Santo você vai até o Pentecoste para receber o derramamento de Deus da sua vida, para testificar, testemunhar, pregar a palavra de Deus com ousadia, com graça, com sabedoria e na unção de Deus. Sai do Calvário onde recebeu o perdão e vai ao Pentecoste para receber o revestimento de poder. E quem tem conhecimento do Espírito Santo tem conhecimento do Pentecoste e da graça de Deus na vida. Glória a Deus. Onde você estiver, o Espírito Santo vai. Onde você e eu estivermos, o Espírito Santo visita. Quem sabe você está longe de Deus. Quem sabe até desviado dos caminhos do Senhor. Longe da igreja, longe dos irmãos, longe do pastor. O Espírito Santo vai até onde você está e Ele toca em sua vida
e Ele o convence ao arrependimento e ao retorno aos braços do Pai. Glória a Deus! Nem todos têm o privilégio de ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo quer nos convencer, quer nos encher, quer nos convencer a fazer as coisas para o seu reino, para a sua obra, pregar a sua palavra, testificar do seu santo nome. Esta terceira pessoa é um amigo fiel e verdadeiro, que não nos abandona nenhum dia, nenhum momento. Está sempre nos impulsionando, nos dando força e graça para glorificarmos a Jesus e ficarmos firmes diante de Deus. Receba a oração agora e receba o Espírito Santo onde quer que você esteja agora, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai Celestial, eu oro diante da Tua Palavra e declaro que a unção do Teu Espírito Santo, que a presença do Teu Espírito Santo seja sobre esta vida, sobre esse ouvinte, sobre esse amigo, sobre esse irmão. Salva esta alma, toca nessa vida, encha de graça esta vida. Dá ânimo, dá coragem, dá fé, dá esperança, dá segurança, meu Deus, e conclua a Tua obra em nome de Jesus. Amém e amém.